Olá, meu nome é Luciana e venho apresentar a você este livro. O autor é docente em uma universidade estadual, mas durante 29 anos foi professor de física no ensino médio, tendo um carinho especial por essa fase escolar dos estudantes, pelo fascínio que é apresentar aos alunos e às alunas os conceitos da física nessa etapa que é tão importante na vida de todas as pessoas. Este livro traz algumas novidades. Em primeiro lugar, as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular têm a interdisciplinaridade como um importante eixo e é para esse sentido que o livro aponta. As grandes questões contemporâneas não admitem mais um tratamento estritamente disciplinar. É claro que o conhecimento especializado, a disciplinaridade construída ao longo de décadas, ao longo de séculos, teve e tem até hoje um papel importante. A especialização é necessária, no entanto, é preciso transpor as fronteiras que separam natureza e cultura, humano e máquina, sociedade e ambiente e tantas outras dualidades para compreender, para fazer uma leitura num mundo em que os híbridos são cada vez mais presentes. Para fazer a interdisciplinaridade é preciso ter a disciplinaridade como ponto de partida. É da disciplina que se parte para se arvorar em outros campos do conhecimento, uma vez que a disciplinaridade já está estabelecida. Os 3 primeiros capítulos do livro procuram dar ao leitor e à leitora uma base disciplinar, basicamente um instrumental, para que os grandes conceitos da física sejam trabalhados em conexão com outras áreas do conhecimento. Tradicionalmente, os livros didáticos de física começam com a cinemática escalar. Aqui também começa com a cinemática escalar, mas em seguida é introduzido o conceito de força, com o objetivo de trabalhar as operações vetoriais e instrumentalizar o estudante, para que aí sim as leis de Newton, o teorema do impulso, toda a eletricidade possa ser percorrida com mais segurança, com mais propriedade, com mais embasamento. Os 3 primeiros capítulos, portanto, são mais disciplinares, enquanto os outros estimulam as ligações, a dissolução das artificiais fronteiras do conhecimento. A disciplina, o hábito disciplinar precisa ser desconstruído. E essa desconstrução requer uma espécie de alteridade epistemológica que o livro procura estimular. Alguns encadeamentos são peculiares nesse livro. Por exemplo, o estudo dos vetores, das forças em equilíbrio, logo após a cinemática escalar, para depois entrar na cinemática vetorial e depois na dinâmica, quando entra nas leis de Newton, estudando de uma vez os movimentos retilíneos, as causas dos movimentos retilíneos, que são as forças, e as causas dos movimentos curvilíneos, que também são as forças, já com o aparato vetorial trabalhado. Estudar também a gravitação universal, as leis de Kepler, a lei da atração gravitacional de Newton, após o estudo da dinâmica dos movimentos curvilíneos, também é um detalhe importante. O estudo do eletromagnetismo e do movimento harmônico simples, antes de estudar a ondulatória, também é um cuidado que o livro toma, que facilita, que otimiza o tempo e parece mais salutar do ponto de vista da construção do conhecimento. Outra característica que o livro procura reforçar é a da construção do conhecimento em parceria do próprio livro com o professor e com a professora, em parceria do docente com o estudante, também em consonância com as diretrizes da BNCC. Uma atividade importantíssima que deve ser feita é a resolução dos exercícios que estão em cada capítulo. Salpicados ao longo do texto, o professor e a professora encontrarão alguns exercícios criteriosamente selecionados, com o objetivo de dar ao docente um instrumento para que ele possa ter um retorno dos seus educandos sobre aprendizagem ou eventuais buracos que ficaram naquele processo de ensino e aprendizagem. Com a rede mundial de computadores, com o repertório do próprio professor, a partir desse diagnóstico que os exercícios oferecem, como atividade de cada capítulo essencial, é possível então reforçar o conteúdo e corrigir eventuais problemas nesse processo. Por exemplo, se o professor detecta que a dificuldade do aluno está na leitura, na interpretação do texto, na transcrição dessa interpretação para a linguagem matemática, uma bateria de exercícios será fornecida aos estudantes com o intuito de treinar, de exercitar essa habilidade. Se, por outro lado,
A dificuldade está na própria resolução matemática das questões, então o professor e a professora buscarão exercícios para treinar essa habilidade, tendo um livro bastante interessante, porque não prende o professor no roteiro, na sequência, no encadeamento de conceitos que aí estão. Apesar desse encadeamento, os capítulos podem ser tratados de maneira independente, pois o livro foi pensado para ser dessa maneira. O autor deseja a todos um bom trabalho para que a nossa educação esteja à altura do nosso país.